Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, CTE, UFSM, e apresentarei o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Nossa convidada de hoje é a professora mestra Márcia Romano Migliori. A Márcia é pedagoga, psicopedagoga clínica, mestre em Educação Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora pedagógica da Faculdade Integrada de Santa Maria, FISMA, e supervisora pedagógica da Escola Técnica FISMA. Atua como palestrante para pais, alunos e professores com diferentes temas voltados para o processo de ensino e aprendizagem, relações humanas e orientação vocacional. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Muito obrigada. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, professora Maria Aparecida. É um privilégio estar aqui. Professora Márcia, nós temos uma pergunta inicial que a gente faz desde maio, que inicia e que dá título ao nosso programa. Professora Márcia, o que te move? O que me move? Amor, educação, trabalho, família, meus pets, viagens, boas leituras, isso me move diariamente. Ai, muito bom. E quem é a Márcia? Porque eu li um resumo do teu currículo. Da Márcia, profissional, professora, pedagoga. Mas quem é a Márcia que não está no Lattes? Como eu gosto dessa pergunta, porque a gente sempre lê o currículo das pessoas e a gente, às vezes, não para pensar quem é esse ser humano que está ali, com as suas alegrias, as suas fragilidades. A Márcia é uma mulher de 53 anos, muito feliz, muito de bem com a vida, apaixonada por essa oportunidade de estar vivendo neste momento, grata pela família que constituiu, pelo trabalho que tem, pela pessoa que se tornou e se desafiando constantemente. E, essencialmente, eu sou uma pessoa apaixonada por educação. Perfeito. Márcia, conte um pouquinho da tua trajetória como professora. Sim. Eu fiz magistério, dali eu alfabetizei quase 18 anos, que é um dos aspectos assim que eu tenho mais orgulho na minha trajetória profissional, por todas as vivências, por todo o crescimento que isso me oportunizou. Depois eu ingressei direto, sempre na supervisão, na coordenação, na orientação educacional. Trabalhei muito como professora de sociologia, em 97, quando a sociologia voltou ao currículo do ensino médio, e que foi um grande desafio fazer com que os alunos entendessem a importância da filosofia e da sociologia na sua vida. E depois, então, sempre foi muito na universidade, agora como coordenadora, mas eu trabalho há 24 anos com palestras. E se tu me perguntar de tudo isso que tu já fez, o que tu gosta? Eu amo falar em público.
Porque essa troca, o olhar no olho das pessoas que estão ali, sejam crianças, adolescentes, pais, professores, não importa o público, mas é realmente, da minha trajetória profissional, algo que eu gosto muito e que eu tenho muito orgulho. Ai, que interessante, porque muitas pessoas relatam assim até um certo pânico em falar em público, né? E eu compartilho desse teu gosto, porque eu também adoro. Eu gosto muito. O que são as relações interpessoais? Que foi o tema da tua palestra no Temas Emergentes. O que são? Bom, falar de relações interpessoais é um aspecto fundamental, principalmente eu acredito que neste momento que estamos vivendo. Pós-pandemia, nós entendemos que voltaríamos muito eufóricos para tudo e voltamos, mas eu observo no meu ambiente de trabalho, em algumas relações, o quanto as relações humanas elas ficaram comprometidas. Já estavam pelo uso da tecnologia, que é fantástica sim, eu não sou contra o uso dela, mas ela nos afastou muito, né? E o que são as relações interpessoais? Estas relações com os outros. Primeiro, a relação consigo mesmo, mas depois a relação no ambiente de trabalho, que é fundamental. Com as pessoas que a gente convive dentro da nossa casa, mas nada disso vai funcionar se não passar pela relação comigo mesmo. Como que a gente pode manter relações interpessoais saudáveis? Primeiro, quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? Como eu gosto de me relacionar? Como eu gosto de ser tratado? Como eu trato as pessoas? São perguntas muito importantes de serem respondidas. E aí alguns dirão, mas para quê e por que tudo isso? Porque nós convivemos diariamente com as pessoas. E é um aspecto muito importante, principalmente dentro do trabalho. Se nós não desenvolvemos boas relações, se nós não nos comprometemos com os nossos colegas de trabalho, se eu não sou uma pessoa que sabe dialogar, eu terei problemas. E isto é um exercício, né? Me fazer entender, dizer o que eu quero, como eu quero, porque as pessoas não têm obrigação de adivinhar. Então, eu entendo que as relações interpessoais elas vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Uma coisa é lá, quando criança, onde eu começo a desenvolver as minhas habilidades, quando eu respeito o colega na sala de aula, né? Tem a questão do bullying que entra aí quando eu não pratico violência, porque eu respeito o outro. Na adolescência, quando eu vou para os meus grupos, para os pares que eu me identifico. Depois, quando eu vou para a universidade, né? Quando eu vou buscar o conhecimento, aprimorar o meu conhecimento. E depois, quando eu vou para o ambiente de trabalho. Um dos lugares mais difíceis de se falar de relações interpessoais. Porque aí vai falar de gestão de pessoas, né? De uma série de questões muito importantes no ambiente de trabalho, seja ele qual for. E o ambiente de trabalho, esse ambiente laboral, ele pode ser uma fonte de adoecimento? 100%. Cada dia eu tenho mais certeza disso e nós temos vários estudos que provam isto. O afastamento das pessoas no trabalho, principalmente professores, vamos falar do nosso chão, né, professora, que são as pessoas que a gente convive, que se afastaram porque se sentem doentes, ansiosos, deprimidos, não têm motivação, e isso é algo que eu não acredito, ninguém motiva ninguém. A motivação é minha, é do que eu acredito, do que eu entendo que é importante, do que é prioridade para mim na minha vida. Se tu me disser, o teu trabalho é fonte de motivação, 100%. Quando ele não me dá, ele me adoece. Ele não me adoece no sentido de me colocar na cama ou entrar numa depressão, porque não é um traço da minha personalidade.
Mas se fosse, eu já teria adoecido muitas vezes. Porque o outro não responde como eu quero, porque o outro não faz. Ah, mas se o outro não faz, você tem que fazer. Sim, mas o nosso trabalho depende do outro também. E como que a gente pode se proteger, né? Porque a motivação é algo interno. E como que quem está nos ouvindo, assim, o professor, a professora que está em casa e que de repente está passando por isso, tu tens alguma dica ou alguma coisa para que ele ou ela consiga se proteger? Bom, nós estamos hoje, 12 de novembro. Final do ano, todo mundo estressado. O professor está assim, que dia termina? Né? Por mais amor, carinho, dedicação que ele tenha, e tem, porque estar na sala de aula, especificamente A falando... bateria já está com carga já mínima. Bom, então eu diria agora primeiro, precisamos descansar, porque fazer pausas são necessárias. Mas até nas minhas pausas eu preciso pensar, então eu vou começar por aí. Agora vem o final do ano, vem uma sobrecarga de notas de pais, a família que não veio o ano todo, que quer saber por que a criança não se desenvolveu, o professor que não aguenta mais as cobranças, seja onde ele estiver e com que público ele esteja. Então ele precisa parar, descansar, respirar, certo? Bom, como ele faz? Ele vai voltar lá em fevereiro, num calendário normal, diga-se assim. A Universidade Federal volta um pouco depois, mas enfim. Ele vai voltar com gás, ele vai entrar numa sala de aula onde ele vai encontrar alunos desmotivados, colegas desmotivados, um abismo gigantesco na aprendizagem, porque estamos falando muito como recuperar, mas na prática. O que está sendo feito? Como que cada escola está trabalhando isso e como que os gestores estão cuidando do seu grupo de professor? Eu diria que isso é fundamental. Me lembro que na nossa palestra, uma professora disse, e é o exemplo perfeito: professora Márcia, eu chego toda feliz na escola. Eu chego contente que eu vou trabalhar, que eu vou estar com os meus alunos, e os meus colegas estão desmotivados, eles não querem saber o que fazer. Eu digo, continue motivada. Nós nos contaminamos com o que é positivo, nós precisamos nos blindar. De que forma? Respondendo aquela pergunta, por que eu estou aqui? Lembra quando começou tua carreira, quando tu escolheu ser professor, não importa que de áreas, mas ou um pedagogo como nós. Por quê? Por que tu foi para esse caminho? Lembra da tua primeira vez na sala de aula? Fecha os olhos, revive isso e entende por que tu está ali. Isso tem que ser uma resposta muito concreta, muito certa. E eu sempre pergunto isso para os nossos alunos lá dos cursos superiores. Já que eu trabalho com orientação vocacional, por que você está aqui? Por que você escolheu esse caminho? Esta é a primeira fonte de motivação. Ela vai fazer com que tu levante da cama, tu ultrapasse os desafios, os colegas que estão de cara feia, mas que tu entenda o real papel de tu estar ali. Isto, professora Maria Aparecida, não é fácil, porque aí a gente tem a família, a participação dela, a cobrança da sociedade, dos gestores e, principalmente, a falta de motivação dos alunos. Nós, enquanto professores, não podemos perder esta motivação, porque senão é o fim do ensino. Concordo, e eu achei muito interessante isso que tu falaste do descansar, como é importante encontrar formas de se desligar da escola ou da universidade, né? Porque uma das questões que eu acho que leva ao adoecimento, até a síndrome de burnout, é a questão do professor ser professor 24 horas, né? Até quando está assistindo um filme lá, está pensando, eu posso trabalhar esse filme com os meus alunos, eu posso ocupar isso numa atividade. Ele não consegue se desligar da escola.
e como é importante, mesmo durante o ano letivo, pelo menos uns 15 minutinhos, meia hora por dia, fazer coisas que lhe dá prazer. Sim. Né? Realmente se desligar, realmente descansar, porque o nosso corpo chega realmente em dezembro com a carga mínima na bateria. E isso pode adoecer, né? Então, a importância de... Sim, aí tu tá tão cansado, às vezes, que tu não consegue nem descansar neste período que tu teria. Ah, mas eu tenho que planejar. Tem, mas organize seu tempo. Nós falávamos há pouco em tempo. Organize, nós falamos que as crianças precisam ter um cronograma organizado, os adolescentes, os adultos para estudar. Faço isso diariamente, com pessoas que procuram como me organizar. Bom, nós como profissionais também. Existe um momento de desligar a chave. E a pergunta é, qual é o teu momento de desligar a chave? Tu não desliga nunca? Por que não desliga nunca? Talvez precise de ajuda, talvez precise de uma terapia, talvez esteja descontando no trabalho algum outro tipo de frustração. Então eu me absorvo totalmente do trabalho e eu não me permito nada além. Vou dormir sob efeito de medicações, acordo, me absorvo de novo do trabalho. Bom, mas e aí? Quanto tempo nós temos aqui? E de que forma nós estamos vivendo e temos qualidade de vida? E as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas às vezes não tem a ver com dinheiro. Andar descalço, dar um abraço, tomar um chimarrão com quem gosta. Tomar um banho demorado, né? Se permitir, se cuidar dentro da realidade de cada um, porque nós sabemos que ela está muito cruel. Nunca vivemos uma realidade tão cruel. Então, e sabemos que temos um grupo de colegas doentes por não conseguir fazer o que se propuseram dentro da sala de aula. E aí, mais do que nunca, essa escola precisa se dar as mãos. Escola, instituição de ensino, falo isso para os meus professores todos os dias. Se nós não trabalharmos juntos, não vai funcionar. E aí, mas o que é esse trabalho corporativo? O que é pedir ajuda? Por que que as pessoas não pedem? Por que que cada um está no seu universo? Se é muito melhor provado e comprovadamente quando nós fazemos juntos. Não é uma disputa por quem sabe mais. Pelo contrário, é uma disputa em fazer com que funcione o processo de ensino-aprendizagem. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque aí eu vou para casa mais feliz, menos doente, tomando menos medicações, com menos crises de ansiedade. Os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão lotados. Isto não é uma crítica. Fazer terapia, e eu falo por mim, foi um encontro de vida. Mas é diferente do que quando eu procuro porque eu estou sobrecarregado, porque eu não tenho mais opções, porque eu não sei me relacionar mais com as pessoas. Então, cada um precisa ficar atento. E quando a luzinha piscar, eu diria para quem está nos ouvindo, procure ajuda. Dentro das suas possibilidades, procure ajuda. Em 2022, nós ainda ouvimos psiquiatra é coisa de louco. Incrível. É um absurdo que ainda tenha essa visão. E como? Me justifique. Me justifique da onde? Não é? Então, pedir ajuda é algo fundamental. Mas eu volto. Os gestores, seja lá que gestores forem, onde eles estiverem, da carrocinha de cachorro-quente ali da frente, ele precisa saber conduzir a sua equipe. E ele tem um papel muito importante. Fundamental. Né? Professora Márcia, tu estavas falando e eu me veio a uma analogia com essa questão da importância da gente descansar. Com a questão dos temas emergentes que encerrou na quarta-feira, nós fizemos 93 palestras. E às vezes assim, a gente entrava, estava na hora de entrar na palestra, começava a falhar, problema no som,
e a equipe de TI dizia assim, ó, desliga o roteador ou reinicia o computador que funciona. Quase todas as vezes era realmente desligava o roteador ou desligava o computador, reiniciava o processo. Se até uma máquina às vezes precisa dar essa desligadinha para que volte a funcionar, imagina o nosso corpo, né? A gente também precisa dar uma desligadinha, uma parada para poder funcionar com maior energia e entusiasmo. E isso não é assim. Ah, professora Maria Aparecida, tu precisa desligar. Não. Isso é um exercício diário. E a pessoa tem que realmente querer, Exatamente. né? É uma ressignificação com hábitos, às vezes de muitos anos. Por isso é que eu digo, às vezes nós precisamos de ajuda. Sozinhos a gente não consegue. Com certeza. Né? Porque cada um tem as suas questões, tem as relações dentro de casa, tem as relações no trabalho, tem as suas crenças. E aí, como é que faz com tudo isso? Então, às vezes, precisa de ajuda. Mas é muito importante dizer para os nossos ouvintes, não deixe de pedir ajuda. Não deixe que os seus filhos não tenham acesso à ajuda. Nós, como pais, às vezes queremos resolver tudo. Não. Às vezes nós não resolvemos. Às vezes nós precisamos apenas dar apoio, mas precisamos também pedir ajuda para saber como conduzir aquela situação. E precisamos, porque os índices estão alarmantes de suicídio entre os adolescentes. Então nós, enquanto pais, precisamos estar muito atentos. A família precisa estar atenta. Com certeza. Professora Márcia, voltando à questão da pandemia, como o estar isolado, o estar em casa decorrente da pandemia afetou nas relações interpessoais? Eu acredito que afetou muito, professora. Primeiro, a família, a esposa sai de manhã, o marido, a mulher, não importa como essa família se constitui, e íamos trabalhar, levávamos os filhos para o colégio, voltávamos para casa, boa noite, tudo bem, jantou, as crianças dormiram, tá, vamos trabalhar no outro dia. E aquela correria sempre. Dali a pouco nos vimos todos dentro de casa, trabalhando junto, tendo que fazer silêncio, e vou por realidades que eu convivi. Um computador para uma família de 4, de 5, onde a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, as crianças têm que estar na escola. Isso foi um desafio absurdo, tanto que o índice de separações foi gigante. Ao mesmo tempo, porque nós não somos só pessimistas, a aproximação de muitas famílias foi significativa. Por quê? Porque entenderam que as relações interpessoais elas iniciam lá no seio familiar, lá na barriga da mãe, quando ela está gestando, quando ela toca nessa barriga, como ela conversa com essa criança, o quanto esta criança foi planejada, o quanto esse casal conseguiu, mesmo com as suas diferenças, né? Conversar, trabalhar as suas questões em prol do benefício de todos. Então, a pandemia afetou 100% as relações interpessoais. Primeiro, porque aproximou. Segundo, porque afastou muito as famílias, no caso de separação. Mas também trouxe questões muito importantes, eu penso, para as famílias entenderem o real papel de um professor, do quanto é difícil fazer com que uma criança sente, se concentre, trabalhe, faça as atividades que a família não faça por ela. Então teve que se organizar nesta relação interpessoal, mãe, filho, pai, família, casal, cada um respeitando a sua privacidade. E eu tenho um casal muito próximo conhecido, e eles adquiriram um bichinho de pelúcia, porque eles se jogavam o bichinho de pelúcia um no outro para fazer silêncio quando o outro estava trabalhando, né? Foi uma questão... Humor? Pode-se dizer que sim. De saber respeitar a privacidade um do outro.
Mas não é fácil. E muita gente não conseguiu. E muita gente se afastou. E não vai recuperar. Só com muita terapia. Para entender por que gerou esse comportamento. Claro que a pandemia trouxe tantos outros comportamentos, né? Era o medo, quanta gente perdeu tudo, quanta gente fechou o seu negócio, quanta gente perdeu um ente querido. Então, são vários fatores. É óbvio que não é só o estar em casa. Mas como é difícil, né, estar em casa e olhar para o outro, conversar com o outro. 24 horas. E algo, eu sou muito de estar em lugares públicos e olhar para as pessoas. Se eu estou na parada do ônibus, se eu estou num restaurante, o que mais me chama a atenção num restaurante, por exemplo, é pensar assim, por que será que essa família saiu de casa? Porque pedimos a janta, muito bem, o lanche, não importa o quê, e cada um está no seu celular. Então, a gente podia ter ficado em casa. E era só ter pedido o lanche em casa. As pessoas não conversam mais, elas não se olham mais. E o que eu mais escuto no consultório das mães, quando me procuram, é: eu não sei quem é mais meu filho adolescente. A relação interpessoal está totalmente comprometida. Por quê? Porque lá, quando ele tinha 7, 8 anos, não tinha diálogo. Não vai haver diálogo aos 13, 14. Ele vai fechar a porta do quarto e vai separar. Aqui é o meu mundo. E é um dos grandes problemas na família de relações interpessoais. Então, a pandemia agravou muito, mas nós temos muitos casos positivos também, do quanto uniu estas pessoas, esses membros desta casa. Essa questão de observar as pessoas em lugares públicos, eu também, assim, divago muito observando as pessoas. Até eu escrevi uma crônica, acho que um mês atrás, porque eu estava num restaurante com uma vista linda, com um laguinho, com um peixinho, observando assim, uma família com um menino de 6 anos, ele com um tablet, só fissurado naquele tablet. A mãe serviu, voltou para a mesa, disse que era para ele servir, e eu imaginando as falas, ele disse que era para ela servir ele, e ela foi lá e serviu só batatinha. E ele não comendo, eu imagino que nem pôde saborear a comida porque ele não desgrudou os olhos do tablet. Um pouquinho depois chegou uma família com uma criança com um bebê de uns 2, 3 anos, um menininho já com um celular também, assim, não vendo o mundo à sua volta. Então eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de crianças e adolescentes não estarem percebendo o mundo à sua volta, porque o mundo que eles estão vivendo está dentro de uma tela. E que sociedade nós teremos se as pessoas não exercitarem, né, as relações interpessoais, não se olharem, não se tocarem? Então é realmente muito preocupante. Professora Márcia, eu me empolguei falando demais, mas a conversa está tão gostosa, mas nós vamos ter que chamar um intervalo, mas rapidinho voltamos. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença super especial da professora mestra Márcia Romano Migliori. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias
através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Márcia, a senhora quer retomar um pouquinho essa questão do perigo das mídias? Nós estávamos falando isso que tu também observava, né, esta família com a criança com o tablet. Aí um pai e uma mãe diriam, mas não tem como fugir disso, porque se ele não estiver na frente do tablet, do celular, ele não para quieto. Bom, e como é que parava quieto antes? Eu não dei a opção para essa criança, eu dei o tablet, esse joguinho ele gosta muito. Eu servi a batata frita e a Coca-Cola. Me incomoda profundamente, né? Porque nós estamos oferecendo, lembra da nossa responsabilidade enquanto pais. Bom, e ali ele ficou, ok. Ele vai para o colégio, como é que vai ser isso na escola? Porque ele não vai usar um tablet, até pode, as escolas mais modernas hoje têm, mas ele não pode perder a habilidade da escrita. É uma habilidade neurológica. Bom, aí a gente vai entrar no outro campo, mas que eu nem vou entrar agora. A escrita é fundamental. Bom, da onde ele vai tirar a vontade de escrever se está tudo pronto no tablet, no celular? Ele só toca o dedinho e está pronto. Né? No jogo, praticamente ele sempre ganha. E eu vou dar um exemplo de um vídeo que está viralizando numa das redes sociais, que é um menino de 6 anos. Quando o Brasil perde o jogo, ele começa a chorar desesperadamente. A frustração, não saber lidar com a frustração, não saber lidar com as emoções, porque tudo é entregue pronto. Então, ele antes, mas estava na frente da televisão, tá quietinho. Eu não quero criança quietinha. Criança quietinha não é bom. Criança tem que conversar, criança tem que se movimentar. Isso dá trabalho. Bom, mas ter filhos é uma escolha. Exatamente. Né? Participar do universo de uma criança é uma escolha. Mas nós vemos as crianças, cada vez as síndromes estão maiores, estão se desenvolvendo. As famílias não sabem, às vezes, lidar com isso. E principalmente isso. Por que só entregar para a criança o aparelho, o celular, o tablet, e as brincadeiras onde é que ficaram? E o tempo livre onde é que ficou? E o fazer brincadeiras onde é que ficou? Mas isso dá menos trabalho. Então, eu acredito que nós, pais, precisamos repensar muito, muito o nosso papel, o que nós queremos e a responsabilidade. Porque durante alguns anos, já há muito tempo, eu acompanhei o projeto da CVV, né, com famílias que tiveram filhos que tiraram a sua vida. E a pergunta das mães todas onde eu errei? Onde eu não vi? E eu diria, na falta de diálogo. Mas ele não permite que eu entre no mundo dele. Mas quando ele permitia, você entrava? Conversava ou dizia, não tenho tempo, agora eu não posso. Agora eu tenho que trabalhar. Ou até o filho falando e a mãe ou o pai no celular. Gente, vamos para um exemplo bem bobo, cachorro e gato. Se tu tem um pet em casa, tu sabe como é que é. Se tu tiver no computador, principalmente, eles vêm porque eles querem atenção. Fica passando. Exatamente, eles querem atenção e a criança não. Mas porque ela está quietinha, não ache que o quietinho é o certo, porque não é. Então, nós precisamos repensar as nossas relações. Por quê? Porque teremos um futuro gravíssimo pela frente. Nós já temos, dentro das universidades, qual é a queixa principal dos professores? Os alunos não saem do celular. Não saem do tablet. Que bom! Bom, se ele está no celular e no tablet porque ele está se comprometendo com o que está sendo trabalhado, ótimo. Mas não é isso. Eu estou nas redes sociais, que é um tipo de vício gravíssimo.
Eu não consigo sair dali, eu tenho que acordar e já tenho que ligar o computador. Então eu nem dou mais bom dia para quem está do meu lado, ou só dou bom dia. Quando eu falo para pais, professora Maria Aparecida, eu digo como é grave quando os filhos entram na adolescência e vão embora de casa. Porque durante 17, 18, 20 anos, nós fomos pai e mãe. Não era mais a Maria Aparecida e o João. Era a mãe e o pai do fulano e da fulana. Ok. Dali a pouco eles têm a sua vida, as suas escolhas. Eles não querem mais sair com a gente para almoçar, para jantar. Eles se vestem como eles querem. Que bom, eles estão tendo autonomia. E aí nós olhamos para o lado e nós perguntamos, quem está ali? Quem é essa pessoa que dorme comigo todos os dias, mas que eu não exercitei mais as minhas relações interpessoais? Eu não sei mais do que gosta, a gente não conversa, porque a gente está junto, cada um está no seu celular. E isso a gente precisa chamar atenção. Eu chamo do meu marido às vezes. Vamos desligar o celular? Vamos conversar? Vamos olhar um no olho do outro? Porque a gente precisa disso. E eu acredito, assim, ó, até nessa crônica eu começo contando de uma situação que eu passei e isso eu fiquei, assim, ó, realmente chocada. Eu caí na rua. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o lado para ver se tinha alguém olhando, né? E tinha. A uma distância, assim, ó, bem pequena, tinha uma moça olhando no celular, eu estatelada no chão, ela não me viu. Ela não levantou os olhos, não tirou os olhos do celular, nem quando eu caí, nem quando eu limpei o joelho, nem quando eu levantei. E eu acho que a gente já está colhendo os frutos disso, né? A falta de empatia. Total. Porque o mundo está naquela tela, então eu não percebo o que está à volta. Pode um cair do lado e eu não tô naquele mundo, no mesmo mundo que aquela outra pessoa. E isso é muito grave. Sabe, professora, sempre que eu converso com os meus professores, quando a gente vai lá falar de, vamos elaborar os planos de ensino, pensar o que nós queremos para o semestre, lembrando que ele sempre pode adaptar, eu sempre digo assim, ó, no primeiro dia de aula, por favor, conte quem você é, quais são as suas expectativas em relação aos alunos, o que você quer deles. Qual é a importância deste conteúdo na vida deste aluno? Deixar isto muito claro, dizer como você cobra, que não é que ele não possa usar o celular, mas que em muitos momentos você vai pedir para ele guardar o celular e isso não pode ser um problema, porque ele, enquanto futuro profissional, precisa entender que vai ter momentos que ele não poderá usar. Mas eu tenho que deixar muito claro isso. E, por exemplo, para os nossos alunos da enfermagem, eu falo muito sobre isso. E uma aluna, uma noite dessas, disse para uma professora, eu estou pagando, eu uso o celular quanto eu quiser. A professora me procurou, eu fui em sala de aula, e obviamente que não específico para a aluna, mas aí a gente fala de orientação vocacional, a pergunta é, por que você escolheu enfermagem? Porque você queria cuidar, porque você entende que é uma carreira que ainda está em ascensão, são das carreiras ainda mais procuradas, porque você pode ter um concurso público, você pode ter o seu consultório, ótimo, tudo beleza, sabe me responder. Eu quero além disso. Sabe que vai abrir mão da sua vida pessoal em função do outro? Sabe que não vai ter sábado, nem domingo, nem Natal, nem Ano Novo, nem aniversário? Sabe que dentro do hospital não pode usar celular? Um grande hospital em Santa Maria estava com 5 enfermeiras para serem demitidas com advertência por causa do uso do celular. Não pode. Se você está fazendo medicina, você não pode operar com o celular do lado. Se você é um advogado, você lá na frente do juiz não vai estar com o celular. Eu não gostaria de ser atendida por alguém que não me olha. Mas daí tem o outro lado, né, professora? Quando eu pergunto para os professores, bom, mas você reclama que o aluno usa o celular. E você usa, professor?
O aluno está ali, tu está no celular, que o aluno está vendo que tu está numa rede social. Ah, mas então não pode usar na sala de aula? Não, professor. Com certeza. Não, porque o que você quer do seu aluno, você precisa mostrar para ele como é que funciona. Com certeza. Porque senão não tem sentido. Então, como é importante as relações interpessoais dentro da escola, dentro da universidade, elas serem elaboradas no primeiro dia. Meu filho teve um professor na PUC há 3 anos ou 4, e o professor entrou no direito e disse, bom, meu nome é fulano de tal, eu sou isso, isso e isso, eu não faço chamada, não se preocupem, nunca vou fazer. Minhas provas são dissertativas. O conteúdo fica todo no Moodle e você vem a fazer a prova. O meu filho achou, que bom, eram os 2 últimos períodos. Uhum. A primeira prova dissertativa tinha 8 páginas, nada menos do que isso. Por quê? Primeiro porque ele precisa saber aprender a escrever, o que a maioria não sabe, porque não lê. Né? Então, se ele não tem leitura, ele não vai saber escrever. Mas que horror! Não, ele deixou claro no primeiro dia de aula que seria assim. Se você não está satisfeito, você vai para outra instituição. Mas lembra que às vezes não é trocar de escola, trocar de instituição de ensino superior. É você ressignificar a sua relação com o que você quer para a sua vida. Há pouco eu falei para alunos do ensino médio antes do Enem. Como é que está a tua organização? Já escolheram? Por que escolheram? O que conhecem dessa profissão? O que vocês podem fazer? O que precisa? Porque o mundo do trabalho cada dia vai se tornar mais cruel e vai separar. E não vai ter emprego. Porque se já não tem para o que é qualificado, imagina para o que não é. Porque o diploma na mão não é nada. Nada. Ele é só um início de um processo de entendimento comigo, das relações, da família, do que é prioridade. Então, por que eu volto na família? Porque é essa que vai incentivar a leitura, é essa que vai ser parceira da escola, é essa que não vai na escola só reclamar, só criticar. Porque se os valores desta escola têm a ver com os valores da nossa família, é lá que eu quero que o meu filho esteja. Quando eu vou orientar o meu filho no curso que ele vai escolher, auxiliar, conversar com ele, mostrar as possibilidades, tudo começa na família. E a responsabilidade é da família. Me desculpem quem acha que não. Eu concordo. E até eu trabalhei com alfabetização também por vários anos. E às vezes os pais chegavam e diziam assim, eu quero que o meu filho goste de ler. O que eu faço para o meu filho gostar de ler? Leia. Não tem outro caminho. Para uma criança gostar de ler, ela precisa ver adultos lendo. Então, não tem mistério, não tem segredo, é uma coisa muito simples. O meu filho é briguento. Como é que eu resolvo isso? Não brigue na frente dele, porque a criança ela vai se comportar e se relacionar conforme os adultos que ela convive. Seja pai, seja mãe, seja tio, seja avó, ela vai agir conforme os adultos com quem ela vive. Então, é uma coisa muito simples. Seja ético. Meu filho adolescente que tem carteira, você não pode beber e dirigir. Mas eu bebo e dirijo. Meu filho, você não deve fumar, mas eu fumo. Você não deve mentir. Avisa a fulana que eu não estou em casa. Exato. Uma coisa boba, tá? Boba. Que é um exemplo que é sempre dado, né? Mas sim. Que é muito comum. Sim, sim. E principalmente essa questão da leitura. Quando eu leio, por que a relação interpessoal também está dentro da leitura? Quando eu leio para uma criança, eu leio com humor, eu leio com entusiasmo, eu leio interpretando o que eu estou lendo para fazer com que ela brilhe o olho, que ela se motive. Eu digo para adolescentes, vamos adotar um livro, o teu livro, não importa que livro. Por quê? Porque os professores que vão nos ouvir sabem disso. Tem aluno de 9º ano semi-analfabeto. Daqui 3 anos ele está dentro da Universidade Federal ou lá dentro da universidade que eu trabalho. E aí?
Como é que faz? Aí os professores de metodologia científica querem se matar diariamente, porque não tem. As professoras de produção textual, de português, de gramática, de leitura e interpretação, não sabem para onde ir, porque você diz, comenta para mim qualquer assunto. Tipo assim. Tipo assim, não sai. Ou você pede para um adolescente ler um parágrafo significativo, certo? Ele não consegue ler e aí você pergunta, o que você acabou de ler? Não sei, lê de novo. Os que eu atendo, eu faço isso. Esses dias um me disse, eu cansei, eu digo, eu também. Eu também. Somos 2 cansados, então. Porque nós temos 8 linhas. Tu realmente acha que com 8, tu não conseguiste ler as 8 linhas. Como é que a gente vai para o Enem? Que é uma prova essencialmente interpretativa. Então, entenda o papel da família em todo o desenvolvimento emocional, o da escola, o das relações interpessoais, porque vai chegar o momento que eles vão fazer as suas escolhas, óbvio, mas daí nós vamos dormir tranquilos, porque nós sabemos que fizemos o nosso papel. Ou tentamos fazer o nosso papel. Nós conversamos. Sabe o que é mais triste, professora Maria Aparecida, que para mim me dá uma tristeza gigante quando eu falo para pais? Esses dias, agora, eu tive um encontro com quase 600 pais e eu perguntei, levanta a mão quem de verdade conhece o seu filho. Eu digo, mas um momentinho. Sabe do que gosta, do que não gosta, a sua comida preferida, a sua cor preferida, que tipo de música ele gosta, onde ele gosta de ir, do que ele não gosta. Só um pai levantou a mão. E isso, para mim, é gravíssimo. Gravíssimo. Porque nós não conhecemos. Então, quando a escola chama para falar do João ou da Maria, eu não sei. Porque eu não sei se é verdade. Então, eu acuso a escola. Eu digo que o problema é a escola. Ai, mas em casa ele é tão quietinho. Não é. Não é? E eu presenciei... Mas a gente ouve muito isso, uma né? cena, professora, na metade do ano, numa escola em Santa Maria, muito bem. Um aluno arrancou um painel com a mão, todo, de 5º ano. A professora colocou a criança de castigo. Quando o pai chegou, ele disse para esta professora, e isto foi parar na polícia: se tu não fosse mulher, eu dava um soco na tua cara, porque ninguém coloca meu filho de castigo. E isso, para mim, é assustador, porque este filho, amanhã, quando esse pai disser não, ele vai tirar um revólver e vai matar o pai. E as pessoas se chocam, mas como? Normal. O pai nunca disse não para o filho, a primeira vez que ele disse, ele vai matar o pai. Porque ele não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com a frustração. Só que os pais precisam entender também que isso não começa aos 14 anos de eu dizer não, isso começa quando nasce. E o não tem uma justificativa, ele não é não só porque é não. Você não vai, você não faz, você não pode por isto. E isto dá trabalho, porque é repetição. É uma, duas, é como? Já escovou os dentes? Já tomou banho? Já se vestiu? Se nós mães ganhássemos 10 centavos cada vez, a gente estava milionária. Milionária. Mas funciona assim. Então eu diria, vamos repensar as nossas relações interpessoais. E o diálogo, né? O conversar, tanto as escolas, os professores, quanto os pais, eu acredito que o conversar, o diálogo é fundamental, né? Sim. Agora entra férias, recesso, fevereiro é formação para tudo que é lado, né? Muito bem, são importantes, fundamentais. Mas eu particularmente sou da opinião, e não é porque eu falo para pais, para alunos, para professores. Formação tem que ter para o professor, para a família e para os alunos. Se não tiver para os 3, ela fica vazia, ela fica sem sentido.
principalmente para a família. A escola tem que encontrar formas de trazer a família para dentro da escola, para conversar, para ressignificar, para trabalhar as relações e entender a importância das relações humanas na vida desse público. Sobre essa questão do trazer a família, como fazer isso? Porque assim a gente sabe que é uma realidade. Muitas vezes os pais trabalham, né? Não conseguem adequar o seu horário ao horário da escola. A gente sabe que faz reunião, chama, vem 1, 2, 3 pais. Essa é uma realidade assustadora, né? O que fazer? Na educação infantil, numa cidade aqui perto, em Panambi, nós fizemos um trabalho antes da pandemia. É um lugar que eu vou muito, gosto muito de ir a Panambi. Tem um comprometimento de escola muito significativo. Nós pensamos que precisávamos fazer um convite apelativo, educação infantil. Então, nós fizemos uma foto de cada uma das crianças e cada criança fez o seu convite. E foram muito bem orientadas em sala de aula, porque as professoras foram orientadas a como entregar esse convite para o pai e para a mãe. O convite teria que ficar na geladeira. E eu, enquanto aluno, teria que dizer todos os dias: pai, mãe, lembra? Amanhã tem. E era uma foto linda, era um desenho que resgatava a família, a importância da família, que todo o desenvolvimento dessa criança, não só emocional, desde o desenvolvimento cognitivo, passa pelo comprometimento da família. Nós tivemos 100% de presença dos pais. Nossa, que legal e que ótima sugestão. Mas isso não é tão simples, principalmente porque a gente vai ouvir: mas sempre vem os que não precisam. Os que precisam não vêm. Então a gente faz uma convocação. Em final de agosto, eu estive numa escola aqui de ensino fundamental particular. Os pais foram chamados por convocação. A reunião foi às 20h. Mesmo se alguém estivesse trabalhando, ou o pai ou a mãe poderiam ir. Foi fantástico. Nós ficamos até às 23h. Lá foi onde eu fiz uma das perguntas: você conhece o seu filho? E são falas que eu digo, a gente não ensina nada, mas a gente faz com que essa família reflita sobre o seu papel. Né? Porque é um casal diferente, com valores diferentes, que decidiu ter filhos. E isso não é tão simples assim. Com certeza. Voltando à questão da organização do tempo, como isso afeta no processo de ensino-aprendizagem, o aprender a se organizar o tempo? Muito. E vou puxar brasa para o meu assado, né? Eu acho que todas as escolas tinham que ter, né, as que têm o seu psicólogo, a sua psicopedagoga, ou alguém ali na coordenação, na supervisão, tinha que entrar ou trazer alguém, né? Trabalhar a questão do como se organizar. Desde as horas de sono, eu estive há pouco no Colégio Fátima conversando com o ensino médio sobre isso. Sobre as horas de sono, sobre as horas no celular, como organizar um cronograma de estudos, o que é importante, o que eu preciso ter na minha mesa, como que eu vou estudar, quanto tempo eu vou estudar. E por mais que a família tenha conhecimento e saiba, às vezes santo de casa não faz milagre. Isso é esse ditado certo. Então, precisa poderoso. Alguém que organize os horários de estudo, que dê a sugestão. Esta criança, esse adolescente, esse adulto vai levar para casa, dali uns 10 dias ele vai trazer de volta, e onde a gente vai reorganizar e vai dizer o que funciona e o que não funciona, mas precisa escrever, professora Maria Aparecida. E não é no computador, tem que ter um quadro na sua frente, não importa o papel, escrito de segunda a segunda, os horários, o que faz, desde a hora de dormir, a hora de comer, a hora do não fazer nada. Nós precisamos dizer para as crianças que também é bom não fazer nada, não é chato.
Eles precisam aprender a lidar com os momentos onde não tem o que fazer para saber lidar com a frustração. Então, a organização do cronograma de estudos é fundamental para qualquer estudante, lá da educação infantil até o ensino superior, porque são muitas demandas. Então, eu preciso saber em que horário eu vou estudar e qual é o melhor horário, depende de cada pessoa, depende de como cada um aprende, né? Outro dia a gente pode falar sobre isso, como cada um aprende, como é que é isso para cada um. Mas lembrando que escrever é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Perfeito. Professora Márcia, nós estamos nos encaminhando para o final e, infelizmente, sim, o nosso tempo está acabando. Sim. Eu tinha tanta coisa ainda para te perguntar, mas o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Que mensagem tu gostaria de deixar aos nossos ouvintes? Bom, primeiro, professora Maria Aparecida, eu quero agradecer o privilégio de ter estado aqui. Esse é um tema que me inspira. E a gente está aqui uma olhando para a outra, tu sabe disso. Gosto muito de falar sobre isso, porque eu entendo o quanto as pessoas estão carentes e precisam falar destes temas. A minha mensagem é: estamos chegando ao final de mais um ano desafiador. Cada um sabe onde o seu sapato apertou, as suas dificuldades, as suas relações. Mas vamos acreditar assim, o que vamos traçar de metas para 2023? Metas muito, às vezes insignificantes, mas são as minhas metas, para que eu possa alcançar os objetivos que eu me proponho. E por experiência própria, acreditem, é muito bom a gente ter isso muito claro na nossa cabeça. E acredite no poder do olhar, do toque, do carinho, da conversa, das risadas. Se você tem filho pequeno, aproveite para abraçar, para beijar. Muito agora, muito. Porque tudo passa muito rápido. E estas relações, elas são o que nos mantém vivo. São a essência da nossa vida, nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, o que o trabalho engrandece a nossa vida. Então, um feliz final de ano para todos, um excelente começo de 2023. Se proponha aquilo que você pode fazer, aquilo que é real, porque aí você começa a ultrapassar suas barreiras e começa a se desafiar por uma vida e uma qualidade de vida melhor. Nossa, que lindo! Coisa boa te ouvir, professora Márcia. Te agradeço imensamente de estar aqui conosco no TEMOV. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. O canal Capacitação Digital UFSM já tem mais de 15 mil inscritos. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Que o teu dia seja leve e feliz, esse dia e todos os outros que virão. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.